E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude a ciência. Deus abençoe a todos vocês. Essa foi a nossa leitura do vídeo passado. Eu creio que você se lembra, não é? E o apóstolo Pedro faz aqui uma pirâmide, segundo as palavras do profeta Herman Branham, de acordo com a imagem que eu mostrei no vídeo passado. Uma pirâmide como uma construção até chegar à estatura. A estatura é a medida, o tamanho de um varão perfeito. E o profeta toma a pirâmide, porque a pirâmide é a construção mais perfeita do mundo, né? Então ele começou ali com fé, e nós mostramos a necessidade de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, para então ter fé na palavra de Deus. Conseguimos trazer fé e um pouco da visão da virtude, e eu quero voltar à mensagem, a estatura de um varão perfeito, para nós tomarmos as próprias palavras do profeta Herman Branham sobre essa virtude. Quero trazer alguns parágrafos, nós vamos passar até a ciência, e, como eu disse, seria um assunto para vários vídeos. Depois, quem sabe, num próximo vídeo, a gente conclua as outras 3 características aqui dessa construção. Então, no parágrafo 81, o profeta disse assim: sim, acrescente virtude à sua fé. Agora, isso não significa somente viver uma vida virtuosa como um homem ou uma mulher vivendo bem. Isso não tem nada a ver com o assunto. Virtude. Olha, mas fulano é virtuoso. Virtuoso ou virtuosa significa uma pessoa de bom caráter. Tá? Não tem nada a ver com o assunto. A Bíblia diz em São Lucas capítulo 5, verso 30, conhecendo em si mesmo que a virtude que havia saído dele. Quando Jesus, falamos disso, a mulher com fluxo de sangue toca nos vestidos de Jesus, ele para ali, ele diz, olha, eu senti que de mim saiu virtude. Aí o profeta diz, é certo, se vamos ser como ele, então temos que ter virtude, temos que tê-la para ser como ele. Um dos primeiros hinos que amei foi ser como Cristo. E eu penso que todo cristão deve desejar ser como Cristo. Não é nem questão de desejar, cristão já significa ser como Cristo. Agora, se eu vou ser como Cristo, então tenho que ter virtude e uma vida pela qual esta virtude possa passar de mim para as pessoas. Eu preciso ter virtude em mim, poder, condições para operar as coisas. Nós falamos aqui em alguns vídeos passados sobre os produtos espirituais do reino de Deus. Eu preciso ter virtude para operar esses produtos espirituais do reino de Deus. E eles não serão para meu benefício próprio. Eu preciso ter uma vida para, através dela, poder passar as virtudes de mim para as pessoas. Porque virtude saiu dele para as pessoas. Se não a tem, então não sairá, porque não há de onde sair. Se alguém tratasse de tirar virtude de nós, o cheque voltaria
com essa marca, não há suficiente fundo. Estamos vivendo numa geração que já não se usa mais o cheque, mas foi crime, é crime, né, ainda, dar um cheque sem fundo. Quer dizer, eu fiz de conta que paguei, mas sabia que não tinha um saldo, dei um cheque, aquilo foi um engano. Então ele diz: essa marca, se alguém viesse tirar virtude em mim ou em você, dependesse de algo nosso, sairia com essa marca, com esse carimbo, né? Quer dizer, cheque sem fundo. Não há suficiente fundo, pois não há onde pedir, o cheque voltaria. Se alguém vir a você hoje como um cristão e amanhã lhe vê portando-se como um inconverso, ora, dali não se obtém muita virtude. Virtude tem que estar em nós, e quando obtermos verdadeira virtude, a podemos acrescentar à nossa virtude. A virtude é o passo seguinte nessa construção. Então, não existe um cristão que seja improdutivo. Não pode haver um cristão que seja estéril, espiritualmente falando. Ele tem que ser frutífero, ele tem que produzir algo para alguém mais. Não pode. Você já, com a sua fé, já ajudou alguém? Não. Já pregou para alguém? Não. Já causou sede em alguém? Não. Já meus colegas de trabalho nem sabem que eu sou cristão. Eu nunca falei com ninguém. Ora, infelizmente, você não pode se considerar um cristão. Porque o cristão tem que ter isso. Aí, nós lemos aqui o parágrafo 91 e eu salto agora para o parágrafo. Nós lemos o 81, eu salto para o 91. Agora, primeiramente, temos que ter fé, logo virtude, e em terceiro lugar, acrescentemos ciência. Sim, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo, estou fazendo curso, um seminário, teologia, estou buscando conhecimentos de parágrafos dentro da mensagem, eu estou querendo saber detalhes desse, daquele assunto. Isso é bom. Um livro, A Exposição das Eras da Igreja, na sua página 5, o profeta disse assim, olha, esse livro que nós estamos entrando agora, que era Apocalipse, não é suficiente você fazer comparação de escritura com escritura, versículo com versículo, uma concordância bíblica. Ele disse assim, você precisa ter a habilidade de ouvir de Deus, você precisa ter instrução sobrenatural. Você não pode simplesmente estudar. Vou estudar. Essa ciência aqui, ela tem que ter uma revelação direta do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ter vindo ao teu coração para te trazer essa ciência, esse conhecimento dentro dessa construção que nós estamos fazendo. Então ele disse assim, terceiro lugar que nós temos que acrescentar é a ciência. Agora, isso não quer dizer ciência do mundo, porque isso é loucura para Deus. Mas essa é a ciência para julgar. Para julgar o quê? O bem do mal. Você fez tal e tal coisa, não sabia. Como não? Então você não alcançou as etapas da vida de um cristão. Porque a terceira etapa dentro dessa vida, dentro dessa construção da vida cristã, ela é um conhecimento. Lá nas primeiras eras, primeira era, em
em Éfeso, e depois Deus cita de novo, outra vez, o nicolaítismo ou nicolaísmo, isso consistia em enganar o leigo. Essa palavra nicolaísmo significava enganar o leigo. Tá, o leigo é aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que não tem conhecimento de determinado assunto. Nesse caso, o assunto aqui é Bíblia, é fé, é Deus. Alguém que não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da sua Bíblia, não tem conhecimento da sua fé sua, que eu digo não a tua, você, mas a Bíblia de Deus, a fé de Deus, essa pessoa vai ser enganada pelos nicolaítas, que estão por aí ainda. Eles não ficaram lá nos primeiros dias da igreja cristã. Eles vieram em todas as eras. Eles estão misturados, sempre tentando enganar. Oh, eu fui enganado com isso. Como assim? Então, não te foi acrescentado. Você não, porque o apóstolo Pedro disse ali, por isso, e vós, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e a virtude ciência. Então, você tem que colocar mais diligência, você precisa colocar mais trabalho, mais busca, mais interesse por conhecer esse seu Deus, por conhecer a Bíblia Sagrada, por conhecer essa fé que uma vez foi dada aos santos. Para quê? Para que não vá dizer, ao ser surpreendido em algo errado, em algo mal, você diz assim, eu nem sabia. Ora, como não? Ciência para quê? Ciência para julgar. Julgar o quê? O bem e o mal. E como se julga? Se temos ciência cristã juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Mas eu posso julgar a palavra? Claro, porque muitos enganadores vêm pregando a palavra. Apocalipse capítulo 6, eu creio. Não, 2. Num dos versos vai dizer assim, mas eu tenho algo a favor de vocês, que vocês colocaram à prova aqueles que se diziam serem apóstolos e não eram. Vocês os encontraram mentirosos. É necessário que se tenha essa ciência para encontrar o mentiroso falando da verdade. Mas existe isso? Existe. Julgar o quê? E como se julga? Se temos ciência cristã, juntamente com a fé e virtude, julgamos se a palavra é correta ou não. Se você pode pôr a um lado todos os seus credos e toda a sua incredulidade e tudo o que diz que tem feito, então terá ciência para crer que Deus não pode mentir. E nenhuma maneira antes seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos, capítulo 3, verso 4. Agora, no parágrafo 94 desta mensagem, Estatura de um Varão Perfeito, que estamos lendo aqui, e vamos seguir no outro vídeo, parágrafo 94, o profeta disse assim, Abraão creu nisso, e quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus com desconfiança. Observem quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia, porque estava um homem de 100 anos esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio da sua esposa de 90 anos. Como assim? Esse homem é louco, essa promessa é ridícula. Não, vê você. Havia um passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz. Ele havia vivido com ela desde jovem e agora estava aqui com a sua força natural morta. E a matriz de Sara também morta. E não havia nenhuma esperança quanto
à esperança, mas ele creu em esperança mesmo contra a esperança, porque tinha ciência, e aqui entre parênteses, conhecimento. Lembra que ele disse que não era ciência do mundo, conhecimento das coisas do mundo? Não. Conhecimento que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Caso eu te perguntasse assim, se você fosse buscar dentro da Bíblia Sagrada, você conhecendo as histórias, qual personagem você iria buscar para exemplificar conhecimento? Eu levantaria a mão, eu. Pois não, responda. Salomão. Por quê? Porque era um homem sábio. Quando o profeta foi buscar um personagem, ele foi em Abraão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que Abraão estava certíssimo. Ele põe o superlativo na palavra certo. Ele não estava só certo de Deus, ele estava certíssimo de Deus. Deus prometeu, Deus vai fazer. Veja que ciência maravilhosa, mas que simplicidade dessa ciência. Isso te evita de ser apanhado pela incredulidade. Aquele julgar a palavra como certo ou errado, julgar o bem e o mal, te evita de que você seja apanhado pelo pecado, de que você seja apanhado por enganadores, falsos ungidos. E aqui ela te dá a convicção de que se Deus fez uma promessa, Ele vai cumpri-la. Deus vela por sua palavra para a cumprir. Agora eu passo para o parágrafo 103. Ele diz: há uma outra coisa acerca da ciência celestial que podemos mencionar aqui. Tem perdido a Bíblia seu significado nesses últimos dias? Há muita gente que diz que a Bíblia não quis dizer exatamente como diz. Se Deus cuida de mim e me corrige em meu pecado, e se sou filho de Deus, Ele em verdade faz isso. Também faz assim com vocês, filhos e filhas. Quando fazemos algo mal, Ele nos corrige. Então, se Deus é tão preciso quanto a você, até cuidá-lo e corrigi-lo, quanto mais seria Ele com a sua própria palavra, a qual é nosso exemplo, a qual é Ele mesmo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 1 e depois verso 14. Então veja, se Deus nos corrige, se Deus nos guia, se Deus cuida de nós, não cuidaria Ele da sua palavra? E aí vem alguém dizer assim, não, isso aí não é para os nossos dias, isso aí não, Deus não queria dizer assim, isso aí foi usos e costumes. Assim como eu tenho esses vídeos aqui, a gente tinha um programa numa rádio e nós pregávamos, então, na rádio. E um dia uma mulher ligou e ela disse, pastor, eu gosto muito das suas mensagens, eu admiro a maneira do senhor pregar e tal, mas eu tenho umas dúvidas que eu gostaria de tirar com o senhor. Poderia ir na igreja? Você pode. Aí, antes dela chegar, eu separei 2 Bíblias. Eu sempre tenho algumas Bíblias no escritório. Uma desse tamanho assim, bem grandona, e a outra minha Bíblia normal. E separei várias escrituras. E quando ela chegou, ela disse, olá, como vai? Eu liguei para o senhor. Estou lembrado. Pois é, meu nome é fulana de tal, já não me lembro o nome. Ela disse, eu fui gerente do banco mercantil e hoje eu sou
gerente das lojas tal e não sei o que tal e fiz curso na PUC. Pois não, vamos nos assentar. Aí ela se assentou. Eu disse, a senhora crê na Bíblia? Depois daquela apresentação, ela disse, a senhora crê na Bíblia? Ela disse, creio. Aí eu peguei aquela grandona e empurrei para ela do outro lado da mesa. Eu disse, abra aí em Deuteronômio. Abrimos em Deuteronômio e lemos que para Deus é abominação a mulher vestir roupa de homem. Depois eu disse, abre em Coríntios. Lemos em Coríntios que a mulher não deve cortar seu cabelo. Depois lemos em Timóteo, depois lemos em Pedro que a mulher deve ter trajes honestos. E eu fui lendo essas coisas, daí ela disse assim, espera aí, mas como que o senhor sabia que eu queria saber era isso? Eu falei, porque geralmente as pessoas se encantam com a parte bonita da palavra, mas a parte que cobra, elas geralmente contestam. Aí ela ficou assim. Falei, e como geralmente isso acontece, eu já deixei as escrituras separadas para que a senhora não ouça da minha boca, mas que ouça da palavra. Aí ela disse, não, tudo bem, mas cabelo, olha só, o meu cabelo, ele está cortado, mas ele não é curto. O que o senhor acha? Eu disse assim, eu não acho nada, eu só leio a palavra. Abre de novo, 1 Coríntios capítulo 11. Aí São Paulo termina dizendo assim, se alguém quer ser contencioso, nós não temos esse costume. Aí ela me olhou assim e disse, o senhor não discute, né? Não. Por quê? Porque essa palavra aí não é minha, ela é de Deus. Ela disse, interessante, eu já vim aqui outras vezes, mas ninguém nunca me aproximou da diretoria e todos os lugares que eu fui, os primeiros cultos eu já estava próximo da diretoria, do pastor e tal. Eu falei, sabe por quê? Porque todo lugar que a senhora foi, as pessoas estavam interessadas na apresentação que a senhora foi gerente, a senhora chegou aqui dizendo que era gerente de tal lugar, formada em tal curso, muito provavelmente um bom salário, e eles estão interessados nisso. Eu disse, mas aqui o nosso interesse não é em nada da apresentação que a senhora fez, é na sua alma. E se a sua alma contesta a palavra, lamento dizer à senhora que não é seu lugar aqui. Pastor, o senhor foi rude com ela. Não, eu só mostrei a palavra, assim como estou mostrando para você, que se quiser continuar ouvindo essas características que fazem um verdadeiro cristão, eu te espero aqui no nosso próximo vídeo, Chaves do Evangelho. Deus te abençoe.